Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Cora Coralina. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saudações. Hoje um programa muito especial, com um convidado muito especial para falar sobre poesia, né? Poesia é pura beleza, arte. E eu tô aqui hoje com o Willam Belfort. Muito bem-vindo, Willam. Eu quero te agradecer. Gente, ele é pianista, escritor, poeta e membro da Academia de Letras e Ciências do Brasil. Olha só, que peso, que convidado, que responsabilidade é minha hoje. Muito bem-vindo, eu quero te agradecer. Inclusive, gente, ele estava na China, veio da China recente, né? Quero te agradecer por aceitar o convite, estar aqui, nos honrar com a sua presença no programa Saudações. E quero começar te perguntando como que a poesia ela pode ajudar na construção da identidade e na expressão das emoções. Bom dia, Érica. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui participando desse programa maravilhoso e que eu espero poder honrar, não somente com o convite, mas com essa temática que, por incrível que pareça, é muito ampla e muito difícil. Essa é uma pergunta muito complexa, por quê? Depende também do contexto sociocultural. Um poeta norte-americano ele não vai escrever com a mesma linguagem e sensibilidade e olhar crítico que um poeta brasileiro. Então é uma coisa assim que a gente não consegue taxar, mas a gente consegue identificar. Então isso vai muito da cosmovisão daquele escritor. Às vezes ele escreve de uma forma mais libertadora ou de uma forma mais esteticista, acadêmica, ou até como um autodidata que não tem o conhecimento das regras, mas ele consegue criar ali a partir dos seus pensamentos e seus ideais. Então a poesia ela vem justamente dessa questão, das vivências. E a poesia ela é importante para moldar as emoções, para falar sobre emoções profundas também, que muitas vezes as pessoas não conseguem descrever, né? Então o uso da poesia pode ajudar na construção aí desse indivíduo para ele identificar até as próprias emoções, né? Você acredita que a poesia ela pode ser uma fonte de autoconhecimento e terapia? Pode compartilhar um exemplo? Bom, a própria psicologia, ela trata sobre essa questão, da importância de você registrar por escrito os seus pensamentos, as suas emoções. Funciona como uma terapia para você tratar ali determinados problemas, até mesmo patológicos, né, por incrível que pareça. E você vê um resultado positivo. Então, muitas pessoas no período da pandemia começaram a escrever, né, relatando como estava se sentindo diante daquela situação que comoveu toda a humanidade, todos nós fomos pegos de surpresa, e acabou aflorando vários poetas maravilhosos em toda a sociedade, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Então, a poesia ela está dentro de nós, dentro do homem, e precisa sair, fluir, é mais ou menos isso? Bom, ou é uma afirmação ela tem que ser assim, aprendida? Depende muito de vários fatores, né? É como eu falei, é uma temática muito complexa, é difícil de ser explanada com uma certa exatidão por conta dessas questões. Então assim, qualquer um pode escrever? Pode. Agora, depende do público-alvo que você quer alcançar com aquele seu trabalho. O hábito de ler ou escrever poesia desde cedo, ele pode moldar a sensibilidade e a visão de mundo de uma pessoa? Sim, a gente tem exemplos aí de muitas pessoas, até eu mesmo, quando criança, eu comecei a leitura pelas revistas em quadrinhos, na época tinha aquelas campanhas do César, Turma da Mônica, né? E eu era uma pessoa muito introspectiva, hoje eu ainda sou um pouco, né? Mas a arte ela trouxe essa liberdade de expressão para mim, enquanto ser humano e quanto cidadão, né, o exercício da cidadania. Eu era tão introspectivo que eu raramente conversava com as pessoas, principalmente olhando nos olhos.
Então a poesia ela permitiu esse autoconhecimento e essa liberdade de expressão. Então a poesia ela serve mesmo para a pessoa desenvolver, né, a personalidade, formar a personalidade, moldar, né, até a personalidade. Sim. Porque autoconhecimento. É um tipo de linguagem. Por mais que você tenha uma dificuldade em oralizar, em verbalizar um pensamento, um sentimento, através da escrita você consegue transcrever isso e outras pessoas ter acesso e até se identificar com a sua produção, com aquele momento em que você estava vivenciando e escreveu aquele texto poético. E existe muita beleza nisso tudo, né? Sim, é importante para a nossa alma. Hoje em dia muitas pessoas estão esquecendo, né? Negligenciando, até mesmo nas escolas. Isso é um grande problema, não é? Demais. Essa negligência se dá porque o próprio corpo docente, em específico, como é que eu posso falar? A estrutura educacional do nosso país, em específico, ele não consegue ainda ter o gênero literário poesia, o poema, que é a forma, né, escrita, e a poesia é a arte por trás de tudo isso, porque existe poesia numa música, numa pintura, até mesmo numa paisagem, se dá porque pensa que a poesia é algo não, como é que eu posso tentar resumir para vocês assim, não é nem da questão de não ser acessível, mas sim de não ser um conteúdo plausível para o cotidiano, algo necessário. Pelo contrário, a poesia dentro da literatura é um dos gêneros mais bonitos, uma das formas mais belas e fáceis, por incrível que pareça, de tocar o ser humano, de transformar o indivíduo para ser um cidadão melhor. Então, no fundo, eu acho que a falta de conhecimento, muitas vezes, é a pessoa entender realmente a importância da poesia e acreditar nisso, acreditar que a poesia tem um poder de moldá-la, de elevá-la, né? Isso acontece também porque as pessoas compreendem aquela seguinte questão: a poesia somente é apenas aqueles textos com palavras difíceis que quase ninguém consegue compreender. Não é que seja, é porque quando começou todo esse movimento literário identitário, existia outra formação cultural no nosso país e nos outros lugares também. Então as pessoas conhecem os grandes escritores, as grandes referências que nós temos, Machado de Assis, por exemplo, né? Dentro de outros gêneros, o nosso escritor maior, nós temos Carlos Drummond de Andrade, que já é um pouco mais, uma poesia mais contemporânea, mais moderna. E assim, você precisa conhecer outros escritores, sair dessa bolha, né, literária que nos é imposta, para você poder compreender o quê? Que a poesia ela é muito ampla. Existem várias formas poéticas, várias concepções e que qualquer pessoa pode compreender-se, independente do teor ou da linguagem que é abordada. Tem que ler com o coração, né? Sim, sim. Bom, em um mundo cada vez mais tecnológico e acelerado, qual é o papel da poesia? Bom, nós estamos vivendo, segundo o filósofo Bauman, a sociedade líquida, né, onde tudo é muito rápido. As próprias redes sociais possuem uma tecnologia, uma ferramenta tecnológica voltada para fomentar o consumo de conteúdos de forma muito rápida e muitos conteúdos ao mesmo tempo. Eu, como poeta, tenho um projeto chamado Videopoemas. Inclusive, já gravei em vários cenários do Centro Histórico de São Luís, declamando poemas autorais em cenários que ilustram esses meus poemas. E isso chamou muita atenção das pessoas. Então, ou seja, o livro ele é importante, mas nós precisamos também contextualizar e nos inserir de todo esse movimento que tem surgido na nossa sociedade. O artista ele tem que ser contemporâneo ao seu tempo também, ou seja, acompanhar essas revoluções, essas mudanças, para que não é o objetivo de se autopromover, mas de promover a arte, né? Aproximar e democratizar esse acesso a essas produções, tanto dos grandes já consagrados escritores, quanto de autores que estão começando. Então, esse é o papel de unificar a tecnologia com uma atividade cultural milenar. É interessante, né? A poesia, ela é tão importante que ela sempre esteve, a gente vai ver ao longo da história, ela está presente em todas as épocas. Sim, sim. E é importante termos, né, pessoas como você, poetas do nosso tempo,
para criar segundo o contexto do que a gente está vivendo, né? Porque Sim, a sim. poesia é para ela fala da vida. Sim. A arte imita a vida, não é verdade? Eu quero te perguntar também como que a poesia pode ser usada como forma de resistência e protesto. Bom, aí a gente vai entrar nas temáticas do fazer literário. Por exemplo, eu não me considero um escritor com poesia de protesto, né? Tenho vários colegas aí que escrevem maravilhosamente essa temática. Eu sou péssimo. As poucas vezes que eu escrevi com essa temática foi para um concurso e uma encomenda para um projeto sobre racismo. E que o poema foi contemplado, por incrível que pareça, né? Eu até achei assim muito pesado. Como é que eu vou escrever sobre algo que eu não tenho vivência? Essa é a maior dificuldade. Eu posso escrever falando sobre o racismo, mas ninguém melhor do que uma pessoa que vem dessa esfera, né, infelizmente, de preconceito, para poder escrever com mais propriedade sobre essa temática, para poder defender essa bandeira. Claro, eu vou lutar em prol das minorias dentro do que eu conheço, mas eu nunca vou conseguir expressar esse sentimento de luta, de resistência, como alguém que de fato sofre aquela situação, né? Então, eu sou mais conhecido como o poeta do amor, né? Tanto pela cidade como por uma pessoa amada. Então, tem várias linguagens, vários assuntos que são abordados, mas a poesia de protesto, ela é muito rica e muito importante. Eu quero te parabenizar também por você valorizar a sua cidade, o teu local, Obrigado. a poesia, mostra o centro histórico, né, para o mundo. E o ensino da poesia nas escolas, ele é insuficiente? Como ele poderia ser melhorado? Inclusive eu falei sobre essa temática, se não me engano, ano passado, ao jornal Imparcial, durante uma entrevista sobre o Dia Mundial da Poesia. E sim, o ensino do gênero literário, poesia, na rede pública de ensino principalmente, ele é muito precário justamente por essa falta de visão de que a poesia ela também é importante na formação do indivíduo quanto cidadão do mundo, inclusive, não apenas do seu estado, da sua cidade, mas quanto cidadão do mundo. E essa defasagem é algo que está lá desde a estrutura maior até chegar. Então tem todo um sistema que precisa ser realinhado, readequado para poder fomentar. E ela permite um conhecimento maior, né, sobre muitas outras questões. Então por isso que ela é extremamente importante desde do ensino primário ali. Qualquer criança, qualquer pessoa, mas principalmente uma criança, ela consegue rimar, né? A poesia ela não se restringe naquela rima tradicional. Hoje em dia nós temos várias formas poéticas. Aí é um estudo da questão da estrutura. Então, mas se tem aquele primeiro contato inicial desde do primário, aquilo ali vai fazer uma diferença muito grande. Quem sabe a gente, não obrigatoriamente, a gente precisa incentivar as pessoas a serem escritores, né, reconhecido. Mas quem sabe dali não pode vir um outro Machado de Assis, né? São inúmeras possibilidades. A poesia ela pode ensinar até para as crianças sobre empatia, né? Sim, porque sim. É uma forma de você ver o mundo pelos olhos de outra pessoa com uma vivência que você não teve, mas você aprende ali através da leitura. Sim, sim. Por exemplo, nós temos as parlendas, né, que são quadrinhos organizadas, por isso são quadrinhos, são textos organizados em 4 versos, né, e que são brincadeiras. E a criança ela aprende ali através da rima sobre algum assunto e ao mesmo tempo ela se diverte. Então a gente tem que, na questão do inserimento da poesia para o público infantil, a gente tem que usar a linguagem da criança, que é a ludicidade. Verdade. Muitas pessoas têm o receio de ler poesia achando-a difícil ou inacessível. Como que a gente muda essa percepção? Tem gente que acha que poesia é coisa pra gente chique, né? Eu não posso, eu não sou chique. Bom, essa concepção vem justamente existe todo um contexto histórico, né? Social também, né? Pois é. Então, por exemplo, eu sou pianista. Então, quando eu falo que eu sou pianista, as pessoas ficam espantadas. Nossa, que legal! Já imagino uma condição financeira surreal, né? Porque se eu disser que eu tenho um piano,
Nossa, como é que você consegue? Piano, Né? Hoje em dia não, é uma coisa mais acessível ter um piano. Claro que o trabalho ele me possibilitou conseguir, né, recursos para comprar um piano, mas já não é mais como, por exemplo, no ano 2000 para você comprar um piano era muito difícil. Você tinha que ter muito dinheiro, né? Então vem justamente o quê? A questão da escolaridade, né? Ou seja, a erudição de todo esse conteúdo. Uma pessoa que ela vem numa família de baixa renda, ela não vai ter acesso, por exemplo, a um piano, a um livro de Machado de Assis. Hoje em dia, com a tecnologia, né, que flexibilizou todo esse acesso a essa informação, tudo está mais fácil. Então você não precisa, por exemplo, ter que ir a uma biblioteca, mas não deixem de ir, viu? Para pesquisar sobre um livro. Você vai lá no Google, digita o nome de um livro ou o nome de um escritor e você pode perguntar, conhecer a história do escritor e pedir como é que eu posso dizer, uma pesquisa mais aprofundada sobre a sua poesia, né? Então isso vai facilitar a pessoa a ter conhecimento. Então o acesso à informação se tornou mais flexível e democratizou justamente esse, como é que eu posso dizer para você, de uma forma mais simples, né? Democratizou esse acesso, essa abertura para conseguir conhecer, né, essas produções. Que bom, né? Que hoje a gente tem essa facilidade, Sim, então sim. não tem mais como usar desculpa, Aí, né? infelizmente ainda tem, porque por mais que para a nossa realidade o acesso à internet seja algo muito fácil e comum até, tem muitas regiões, principalmente do Brasil, que não tem acesso, né? Então, ou seja, ele vai ter que ir mesmo numa biblioteca e às vezes o acesso à própria biblioteca pelos gestores dificulta, né, essa abertura para poder estar ali. E a pessoa ela tem aquele complexo de inferioridade. Eu não pertenço a esse espaço por conta da minha condição financeira, porque meus pais são assim e tudo mais. Então tem todo um trabalho educacional que precisa ser feito, né, para mudar essa realidade e mostrar que a educação ela é, como a própria Constituição brasileira nos garante, né, é um direito de todos. Educação, cultura e o lazer e saúde é um direito de todos. É verdade. Olha, então eu quero deixar um recadinho para os professores que nos assistem agora. Sim. Tá na sua mão ensinar isso para as suas crianças, tá bom? Né? É verdade. O que despertou o seu interesse pela poesia? Há um poema ou poeta que mudou a sua vida? Então, duas perguntas em uma só. Eu, na verdade, sempre quis ser escritor e professor de língua portuguesa. Mas eu enveredei para a área da música clássica em específico. Então, quando eu comecei a revelar isso, as pessoas ficaram espantadas. Nossa, porque eu disse assim, eu virei músico por acidente. E as pessoas comentam, se isso é ser um músico por acidente, imagina se você tivesse dedicado, né? Claro que eu estudei muito, ainda estudo todos os dias na área da música, mas hoje eu consigo exercer essa minha paixão pela literatura na questão da produção, né, de escrever. E desde criança eu criava histórias, que eu fazia um trabalho de teatro infantil, né, com fantoches, então eu criava as próprias histórias, eu já arriscava ali alguns versos aos 7 anos de idade, você acredita? Já escrevi ali alguns versos, aprendi a ler muito cedo e nesse mesmo período eu comecei a estudar espanhol sozinho, então ali eu sempre fui fascinado pela literatura e pela letra em específico, não só a língua portuguesa, mas outros idiomas, principalmente a língua alemã. E qual é o teu escritor que te inspira, os escritores? Bom, assim, eu digo que eu sou um pouco de muitos, né? Então, não só dos clássicos, dos autores clássicos, mas autores contemporâneos, e inclusive os meus amigos escritores também, aqui do Maranhão e de outras partes do mundo. Mas, assim, eu tenho 2 escritores que são referências, em qual sentido? Na mudança da minha percepção, não apenas no meu fazer poético, na minha forma de escrever, mas também na minha forma de perceber a poesia no cotidiano, que é o Carlos Drummond de Andrade e o maranhense Ferreira Goulart, né? Porque até então, antes deles, eu tinha uma visão da forma poética, aquela quadradinha, da rima. Para falar a verdade, eu nunca estudei para escrever poesia. Eu simplesmente comecei a escrever. Depois que eu comecei a estudar e aprofundar. Mas falando assim,
de uma pessoa com a qual eu tive contato. Nós temos exemplo Naldo Machado, que é uma grande referência. Certa vez, na Praça João Lisboa, eu encontrei e começamos a conversar. E eu perguntei para ele, o que eu preciso fazer para me tornar um poeta? Ele disse assim, precisa ler outros poetas. Né? E aquele ali também mudou assim, a minha cosmovisão quanto escritor e quanto apreciador. Se você puder deixar uma mensagem poética para quem nos assiste, qual seria? A mensagem poética seria declamar um poema ou falar algo... Você pode declamar um poema, o seu poema para a gente ou outro? Bom, eu vou ler aqui. Tá bom. Com licença. Aqui é uma coletânea nacional chamada Enamorados, que reúne poemas de vários autores, né, do Brasil, e a temática é o amor. E aqui tem um poema que eu escrevi de uma observação, quando eu estava no município de Morros, e eu vi um casal, final de tarde, ali o sol já baixando, tudo escurecendo, na margem do rio Muni, né? E o poema é assim, nós dois. Imagino nós dois, sentados na relva molhada, sentindo a aragem que passa à margem do rio Muni. Imagino nós dois, trocando conversas e beijos, abraços e outros gracejos, falando de sonhos e afins. Imagino nós dois, repletos de ideias afoitas, imersos no afé ininterrupto, arroubados, distantes do mundo. Parabéns! Olha, eu quero te agradecer por essa inspiração, pelos ensinamentos. Imagina, eu que agradeço. Foi um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui hoje. As portas são abertas, volte sempre para falar sobre poesia, ensinar as pessoas a importância. E eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá bom? Gente, quer deixar algum recado para as pessoas? Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao convite, Érica. Espero estar aqui outras vezes, inclusive indicar amigos locais para estar participando do seu programa, que nós temos aí escritores, artistas maravilhosos e que infelizmente não tem esse espaço e esse acesso para estar falando do seu trabalho, né, de suas produções. E agradecer a vocês, telespectadores, por estar prestigiando esse programa que é maravilhoso, né? E convidar e já antecipar que nós estamos, através do projeto São Luís Cais da Poesia, por estar lançando um livro que reúne fotos e poemas falando sobre a cidade de São Luís e que é uma obra que vai ter uma repercussão nacional e até internacional, sendo o novo cartão postal da capital maranhense, a Ilha do Amor. Né? E tem a nova obra também do outro lado da margem, que está sendo ilustrado pela artista plástica portuguesa Ana Rosado, que vai ser lançada em junho em Portugal. Gente, muito obrigada por estarem nessa manhã hoje aqui conosco. Um ótimo sábado e um grande beijo. O próximo Saudações volta com Ted Anderson e depois eu volto de novo aqui para conversar com vocês, tá bom? Tchau! Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.